Pessoal, meu nome é João, esse é Edson, nós somos da UF, nós fazemos História na UF e somos do PIBID, Programa de Iniciação, de Incentivo Brasileiro de Iniciação à Docência. É um programa que, como ele vai falar mais tarde, é um programa que está ameaçado de ser extinto, né? Vários cortes aí estão sendo feitos pelo governo, a gente vai falar isso mais tarde. Eu vou falar um pouco para vocês, oportunamente, né, devido à greve que está acontecendo, vou falar um pouco sobre a greve para vocês. O que é greve, primeiro, né? O conceito de greve. Greve é a interrupção voluntária do trabalho exercida pelos próprios trabalhadores, operários, carpinteiros, médicos, professores, com o intuito de ter um aumento salarial e melhora das condições de trabalho. Até aí todo mundo sabe o que é greve. A origem do termo greve vem dessa palavra em francês que vem da Praça da Greve, que esse nome em francês, era um lugar de embarque e desembarque de navios na França, onde deixou de ser um local de embarque e desembarque e passou a ser uma praça onde operários e também pessoas que na época estavam desempregadas iam para ficar falando mal, obviamente, dos patrões, para ficar falando sobre as condições de trabalho precárias, iam para beber também, para fazer diversas coisas. Lá eles se encontravam e criaram uma série de sindicatos, de organizações que protagonizaram algumas greves na França. Falar um pouco sobre o movimento grevista no Brasil. Não sei se vocês já estudaram aqui Primeira República, mas, como está aqui no texto, eu vou ler. Após a libertação dos escravos, o Brasil tornou-se um atrativo para a mão de obra estrangeira. Nessa mescla de vários povos, ex-escravos e imigrantes europeus, a classe trabalhadora assalariada e livre começa a criar feições. A Primeira República, de 89 a 30, marcou o início da organização dos trabalhadores, sindicatos e associações livres. Nesse período, os trabalhadores foram perseguidos de diversas formas. A primeira medida contra os imigrantes... Bem, vou falar isso aqui primeiro. Aqui no Brasil, os operários, como a gente conhece hoje, a classe trabalhadora, aqueles capazes de fazer greve, eles começaram a partir da libertação da escravidão, a grosso modo. Antes, a mão de obra principal era escrava, então as greves eram muito esporádicas. Depois de 88, de 89, a Primeira República, até 1930, você tinha ali um tipo de greve no Brasil, muito influenciada por anarquistas, né? Aqui no Brasil, o Brasil estava recebendo uma série de imigrantes, não eram só ex-escravos que estavam, por exemplo, indo para a cidade para arrumar algum emprego, alguma fábrica. Imigrantes também que estavam vindo da Europa, principalmente Itália, estavam vindo para cá e trazendo uma série de ideias meio estranhas à realidade social da época. Algumas leis foram feitas contra esses imigrantes que eram subversivos, imigrantes que vinham com algumas ideias como anarquismo, socialismo, e tentavam jogar essas ideias na classe trabalhadora e por isso eram perseguidos, porque essas ideias tinham a ver com greve, tinham a ver com revolta, com revolução. A primeira medida contra os imigrantes vem em 1907 com a Lei Adolfo Gordo. Essa lei foi uma lei feita em 1907 por esse deputado aí, o Adolfo Gordo, que dizia o seguinte: o Estado pode a qualquer momento deportar um imigrante. Se um imigrante ele traz problema, se o Estado julga que ele traz problema para a ordem nacional, que aí é avaliada por quem? Pelo próprio governo, ele pode ser deportado. Então, algumas centenas de pessoas de 1907 até o fim da Primeira República foram deportadas nesse período. Na sua maioria anarquistas, pessoas pertencentes à imprensa libertária, que era uma imprensa livre, autônoma da época. Os trabalhadores, durante o governo, por exemplo, do Arthur Bernardes, que era nesse mesmo período da Primeira República, os trabalhadores eles eram vistos como casos de polícia. Casos de polícia, eu botei entre aspas, porque foi a frase do próprio Arthur Bernardes se referindo aos trabalhadores naquele período. A greve não era algo legítimo, as greves podiam ser feitas em momentos muito específicos, se pudessem ser feitas, e quando saía um pouco do controle, ou nem precisava sair do controle, já havia repressão
por parte do Estado, como existe hoje ainda, claro, mas naquela época as coisas eram um pouco piores. Aqui é um 1º de maio, 1º de maio, dia do trabalhador. Hoje em dia, esse é um dia que você vê poucas pessoas na rua, não tem muita gente na rua, o pessoal fica mais em casa. Naquela época, o pessoal ia para a praça pública, isso aqui é no Brasil, muita gente reunida. Quem eram esses imigrantes, né? Como eu falei, muitos imigrantes europeus, principalmente aqueles provindos da Itália, possuíam uma tendência política e ideológica libertária, ou seja, anarquista. Essa tendência mostrou ser a mais combatível entre os trabalhadores. Como eu falei, hoje em dia, quando a gente pensa em ideias dos trabalhadores, nós pensamos mais no socialismo / comunismo, é o que mais vem à cabeça, o pessoal esquece muito do anarquismo. Mas nesse primeiro período da história do Brasil, o anarquismo teve um grande papel entre os trabalhadores. E o que é anarquismo? Eu botei aqui um pequeno resumo. Ao contrário do que muitos normalmente pensam, o anarquismo não é desordem ou caos. Anarquismo é uma tendência de pensamento nascida no século XIX e tem como princípio a horizontalidade. Para isso almeja o fim do Estado e do capitalismo, pois vê esses elementos como instrumentos de repressão contra os trabalhadores. No lugar disso, propõe uma sociedade onde o poder emana localmente através de assembleias locais, ou seja, uma democracia plena. O que essa ideia, qual era essa ideia? Essa ideia dos trabalhadores, dos sindicalistas, que eram em sua maioria anarquistas. Eles queriam criar uma sociedade onde não tivesse um governo central, onde as decisões da sociedade fossem tomadas a nível local. Como se tivesse um prefeito em cada bairro, um prefeito em cada pequena região, onde houvesse uma assembleia ali, ou seja, representantes ou pessoas que não são representantes, mas que estão ali porque querem participar da vida política local. É uma tipo de sociedade difícil de imaginar, mas ela existiu, ainda existe em algumas partes do mundo hoje em dia. Oi? Por exemplo, já que alguém perguntou, que bom que alguém perguntou, no Kurdistão, Kurdistão, parece uma coisa de louco, muito longe, mas no Kurdistão, não sei se vocês sabem, lá está acontecendo uma guerra, ali, principalmente naquela parte da Síria. O que é o Kurdistão? Os curdos são um povo que não tem Estado próprio, eles não possuem o próprio Estado, eles vivem no território de uma série de outros povos, entre eles os sírios. Exemplo, na Síria, existe um governo sírio que luta contra os rebeldes sírios, que luta contra o Estado Islâmico, e no meio disso tudo entram os curdos. Os curdos, hoje em dia, em sua maioria, eles vivem num sistema municipalista. As decisões são totalmente horizontais, feitas exatamente por assembleias locais. O exército, em sua maioria, é composto por mulheres, que lá é um tipo de sociedade que a gente pode chamar de anarquista, pode ter uma série de nomes para se referir a essa sociedade, cada um chama de um jeito, mas é uma sociedade sem Estado, e ela existe, ela é organizada, inclusive se mostrou bem eficiente no combate ao Estado Islâmico, que está avançando naquela região. Mas enfim, não tem nada a ver com a apresentação. Claro. No século XX, eu lembro também, eu parece que eu vivenciei, não foi o caso. Lembro de 2 episódios interessantes em momentos de guerra ou revolucionários. Um deles foi na Ucrânia, durante o período que antecedeu a Revolução Russa, no começo da Revolução Russa, né? A chamada Makhnovskina, né? A rebelião de Nestor Makhnovskina participou da Revolução Russa de alguma forma e criou um estado de autogestão entre os camponeses e os bugicos naquela região. O bugico é o camponês russo. Depois, em uma cidade grande, que é Barcelona, na Guerra Civil Espanhola, também passou por uma experiência de autogestão nesse sentido. Durante a Guerra Civil Espanhola, quem controlou a cidade de serviços públicos, que já existiam no telefone, o mercado público, tudo isso, foi a CNT, que era o Sindicato dos Trabalhadores, né? Dos
os operários, os trabalhadores de Barcelona controlaram a própria cidade, né? E não houve caos, quer dizer, os serviços funcionaram com certa regularidade, dizem isso todos os historiadores se debruçam sobre o episódio. Essas experiências também foram similares, né? Ele apontou bem ali, a Ucrânia e a Espanha, Catalunha também, né? Dentro da Espanha. Tem até um livro do George Orwell chamado Homenagem à Catalunha, onde ele fala como que na Catalunha a sociedade era bem horizontal. Parece uma coisa muito difícil da gente pensar, eu sei que é. Pensar uma sociedade onde não tem esse poder centralizador que faz as coisas, ou pretende fazer as coisas por nós, mas isso é possível, um tipo de vida possível. Não vou ficar dizendo aqui para vocês que vai acontecer amanhã e tal, porque pode virar uma certa utopia, mas é um tipo de vida possível. A greve geral de 17 aqui no Brasil foi uma das maiores greves que aconteceram. Vou dar o texto. Em 1914, quando se iniciou a Primeira Guerra Mundial, o Brasil passou a exportar mais produtos alimentícios e com isso ocorreu uma inflação dos preços devido à escassez de alimento no território brasileiro. Ou seja, os preços o preço do custo de vida estava subindo e o salário estava subindo também mais menos. De 1914 a 1923, enquanto o custo de vida aumentou 189%, o salário aumentou apenas 71%, ou seja, obviamente tem um déficit aí. Trabalhadores de todas as etnias participaram da greve, imigrantes europeus ao lado de ex-escravos, entre tantos outros. O movimento anarquista e a imprensa libertária tiveram bastante aceitação entre os trabalhadores. Muitos grevistas eram provenientes de fazendas de café que, após a libertação dos escravos, foram contratados por fazendeiros para substituir a mão de obra de forma extremamente precária e muito próxima da escravidão. O que eu quis dizer aqui? Que essa é a falta da greve, que alguns trabalhadores, quando a mão de obra escrava estava começando a acabar, muitos imigrantes europeus substituíram essa mão de obra. E eles tinham um regime que não era igual ao que os escravos tinham, os ex-escravos tinham, mas era muito similar. E quando começou a surgir oportunidade nas cidades, muitos desses trabalhadores saíram do campo e foram para as cidades. Então eles já chegaram ali sabendo o que denunciar, sabendo quem denunciar e com ideias muito fixas na cabeça. Como eu falei, eram imigrantes europeus com ideias anarquistas, socialistas, entre eles. Outros imigrantes que não estavam necessariamente nas fazendas, mas que vieram direto para as cidades, ex-escravos, tinha de tudo ali entre essas pessoas aqui. Você vê a bandeira no meio, uma bandeira preta, outra vermelha, que eram as bandeiras do anarco-sindicalismo, a corrente principal. Teve a greve geral de 1917, como eu falei, muita gente foi para a rua e teve repressão. Esse cara aí é o José Martins, que foi um sapateiro que foi morto durante o confronto com a polícia. Bem, essa é a foto da greve geral de 17. Como eu falei, aquelas eram as bandeiras ali. Tinha muita gente na rua, lembrando que naquela época não tinha tanta gente como tem hoje, então isso aí é bastante coisa. E esse é o sapateiro morto pela polícia. De 1989 a 1930, os sindicatos aqui no Brasil, eles não eram praticamente reconhecidos. O Estado não reconhecia, às vezes criminalizava os sindicatos ou qualquer outra organização dos trabalhadores. Para resolver isso, a partir do Estado Novo, em 1937, o Estado Novo de Getúlio Vargas implementa medidas em que o governo aceita a existência dos sindicatos, desde que os mesmos tivessem representantes do Estado entre suas lideranças. É o fim da autonomia dos sindicatos frente ao Estado ou ao patrão. Bem, isso é uma grande discussão historiográfica, mas a partir de Getúlio Vargas, do Estado Novo, uma estratégia que foi também um reconhecimento do Estado para apaziguar os trabalhadores, para fazer com que eles não se revoltassem com tanta frequência e por isso interrompessem a produção, foi reconhecer os sindicatos. Então o que eles fizeram? O governo, eles davam dinheiro para o sindicato, faziam com que o sindicato comprasse isso, aquilo, e botavam um representante do Estado dentro do sindicato.
é o que você já deve ter ouvido falar por aí de sindicato pelego, que algumas pessoas chamam de sindicato pelego. Claro que depois daí, né, tem uma série de discussões se é pelego ou não, mas é uma questão ideológica. Bem, como eu perguntei, greve, o que é greve, por quê? Eu resumi um pouco aqui, né, como vimos, a história mostra que greve é um instrumento legítimo de luta dos trabalhadores, instrumento conquistado e reconhecido com muita pressão e perseguição por parte do Estado. Ou seja, a greve sempre foi um direito legítimo dos trabalhadores, sempre foi a forma mais clássica encontrada pelos trabalhadores de conseguir ganhos, né? Se mostrou dessa, não é ideológico, né, o que eu estou falando, é um fato, é um material, é isso. Os trabalhadores eles só conseguem aumento, conquistas, quando entram nesse processo de luta, de organização. E a greve é, obviamente, a fase, o pico, né, a fase onde a organização dos trabalhadores mais se mostra ali eficiente, né? Greve estudantil. Bem, os alunos, assim como os professores, claro. Mais uma parte lá, é porque muitas vezes a gente acha que nasce no mundo pronto e que, por exemplo, direitos básicos, do que consideramos básicos dos trabalhadores hoje, como um mínimo de salário que garantiria a subsistência, ou, por exemplo, 13º, férias remuneradas, tudo isso foi conquistado com luta e com greve, né? É importante dizer isso, as pessoas não entenderem que em algum momento da história houve em que os patrões se sentaram e disseram assim: não, vamos agraciar os trabalhadores porque eles merecem, eles trabalham muito bem, eles me fazem ganhar muito dinheiro. Isso nunca aconteceu, né? Não houve um momento histórico onde isso tenha acontecido. Não, nunca vai acontecer. Isso sempre foi fruto de conquista. Então, hoje, o medo que os trabalhadores às vezes têm pode ser do desemprego, de um corte de salário, mas a gente precisa imaginar que nessas greves que os rapazes estão apresentando ali, anterior aos anos 30 no Brasil, morria gente. Não só no Brasil, no mundo inteiro, morria gente porque a repressão era ao nível policial, né? O movimento dos trabalhadores era sempre criminalizado e não havia o reconhecimento externo à luta dos trabalhadores de que era alguma coisa legítima, né? Então não estava sob qualquer aspecto de legalidade. Então era na base do tiro mesmo, né? Como eu sou professor de literatura, eu não posso deixar de recomendar aos estudantes a leitura a várias traduções em português, e tem edições populares do romance francês chamado Germinal, do escritor Émile Zola. Esse livro é extraordinário, porque conta a história de uma greve de mineiros, né, e explica muito das lutas dos trabalhadores, dos dilemas que ela enfrenta até os dias de hoje. Só tem umas cenas muito fortes para vocês entenderem como que era pesado, as greves eram pesadas naquela época, as revoltas. Tem algumas partes bem complicadas nesse livro, que, por exemplo, mulheres que vão lá invadem a loja lá do cara do carinha que às vezes emprestava dinheiro para as pessoas. Era dono de uma loja, o cara, ele era dono de uma loja de comércio alimentício, e ele emprestava comida para as pessoas, e muitas vezes em trocas sexuais. Ah, não, eu vendo para você isso aqui, eu deixo você pagar isso aqui depois, em troca de alguma questão sexual. E aí, quando esse cara obviamente tinha ali uma loja, ele não era um operário. Quando teve revolta, invadiram a casa desse cara, cortaram o cara todo, cortaram membros do cara, uma coisa pesada, como que era a revolta naquela época. A greve estudantil, os alunos, assim como os professores, também possuem direito à greve, mas esse direito nem sempre existiu, não está escrito ali. Ao lado ou não dos professores, os estudantes já protagonizaram uma série de lutas ao redor do mundo.
Os estudantes, embora ao longo da história tenham apoiado os professores nas greves, eles também têm uma independência, eles também têm uma organização própria. O estudante ele começa também em lutas próprias. Aqui em Niterói, por exemplo, a bandeira Passe Livre, ela começou aqui em Niterói. Bem, agora tem uma série de fotos aqui, vai ter que ligar. Mais greve estudantil e repressão policial da ditadura. Só para mostrar que os estudantes fazem greve, não é só quando os professores fazem também. Essa é uma greve estudantil na França. Na França, alguns aqui devem saber, em 68, teve uma grande revolta estudantil lá, que se aliou depois à greve, não só dos professores, mas a greve geral, todos, vários trabalhadores, de vários segmentos de trabalhadores. Teve muito confronto com a polícia, pesado mesmo confronto com a polícia lá. Essa é uma foto que é uma manifestação e esse cara aqui é um policial que está jogando, sei lá, uma bomba no meio da manifestação. Parece que ele que é o revoltado, né, jogando alguma coisa, um molotov, alguma coisa do tipo. Bem, pessoal, minha apresentação fica por aqui. Agora eu vou chamar aqui para falar o Júnior. O Júnior ele é do movimento Passe Livre e é também do Centro de Mídia Independente. Ele vai falar um pouco com vocês sobre a greve, que ele está sabendo mais do que eu, sobre as greves que estão acontecendo aqui em Niterói, São Gonçalo. Vai falar um pouco com vocês aí. A pessoa ali me chamou para dar um pouco desse informe para vocês. Eu não sou estudante secundarista, né, dá para ver, sou professor de Sociologia, na verdade, mas como mídia independente, né, e também sendo um movimento Passe Livre, eu tenho acompanhado a movimentação dos estudantes secundaristas, principalmente de Niterói e São Gonçalo. Né, e tem rolado uma organização crescente, né, dos estudantes. Tiveram vários atos pontuais de escolas no centro de Niterói, na região oceânica, no Largo da Batalha, em São Gonçalo, né? E quase todo dia está tendo alguma coisa. Hoje teve de manhã em São Gonçalo, né? Bom, essa movimentação dos estudantes está começando por causa da greve dos professores, mas está indo além. Por exemplo, agora no dia 11, então, acredito que alguns já devem saber, às 2 horas da tarde, vai ter uma assembleia de estudantes no campo São Bento. Depois foi marcada também uma assembleia dos professores, né, no Rio de Janeiro. Mas já tinha essa dos estudantes, 2 horas da tarde, no campo São Bento. Alguns estudantes disseram que vão tentar ir nas ruas. Mas o mais importante dessa assembleia, por exemplo, no dia 11, é que parte de uma iniciativa estudantil, né? Pelo que eu já vi, né, nas conversas de WhatsApp, enfim, o pessoal falando, já tem 30 escolas de Niterói e São Gonçalo que devem comparecer nessa reunião às 2 horas da tarde na sexta-feira, né? Então fica também esse convite para vocês. Me incluíram num grupo de WhatsApp de apoio também, né, a organização dos alunos, já que eu tenho feito a cobertura. Mas tem outros grupos no WhatsApp também, que eu sei que tem um que é só de estudantes, inclusive é dessa galera que está puxando, né, essa assembleia. Na minha memória aqui, se não me engano, tem uma página no Facebook chamado Secundaristas em Luta, -LJ. A galera tem postado um calendário, inclusive eu estou seguindo aquele calendário, né, de coberturas e tal. Na página do CMI Rio, né, que é o coletivo de mídia que eu faço parte, CMI Rio, Centro de Mídia Independente, né, cmirio.tk, né. Lá a gente já tem 4 matérias, né, com vídeos, fotos e textos, né. São Gonçalo teve um professor que fez uma fala durante a manifestação, ressaltando a importância da autonomia e da independência dos alunos, por exemplo, que eu botei num dos vídeos, mas a maioria dos vídeos
eu boto os alunos para falar, né? Eu pergunto, por que você está aqui? Aí, né, diz o que vem na cabeça deles, quais são as demandas, e está no jeito. Então vale a pena vocês darem uma assistida, darem uma acompanhada. E esse vídeo está sendo, esses vídeos, essas matérias estão sendo compartilhados nessa página dos secundaristas, o pessoal põe, o MPL também está botando, o MPL de Niterói, no Facebook, enfim. Mas o que eu queria, né, dizer, que acho que é por isso que ele me chamou para falar aqui, que tem a ver com o que ele está falando, é que essa organização dos alunos, ela está surgindo de uma forma independente. Claro, tem várias organizações estudantis, né? A maioria delas tem algum vínculo com algumas instituições políticas, como partidos, ou são organizações de estudantes, né, que já têm aí uma história de longa data, como a UBS, a ANEL e por aí vai. Mas esses estudantes eles estão buscando uma organização independente, né, de qualquer outra movimentação estudantil. E o objetivo, pelo que eu estou entendendo, pelo que eu estou percebendo, é que seja uma organização onde as demandas e as pautas de luta, de reivindicações, partam dos estudantes e não uma demanda que vem de um grupo, enfim, de uma união de estudantes que já tem aí uma história e que vai passar essas pautas, essas demandas para os alunos, né? Que tem uma história até um pouco de vanguarda, né? Está se tentando fugir um pouco disso. O primeiro ato que eu participei, né, dos estudantes de Niterói foi semana passada, que foi um ato que foi organizado primeiro pelo Aurelino, aí passaram, enfim, por vários pontos na cidade. Eu vi um aluno do Aurelino pedindo para um membro do RUA, que é um coletivo que tem uma ligação com o pessoal, para tirar a camisa que estava escrito RUA, né? Foi a primeira vez que eu percebi que eles estavam tendo uma demanda. Eu disse, não, a gente botou no nosso evento no Facebook, é para não ter camisa de partido, né, e tal. E o RUA nem é um partido propriamente, né, mas é uma relação de partido. Né, eu vi num outro também, tinha o pessoal da ANEL, né, aí falaram, por favor, não usar bandeiras, né. Enfim, claro que não são todos, né, eu vi outros que tinha o pessoal da ANEL, o pessoal da UBS, mas enfim, né, o que eu estou querendo dizer com isso, que acho que tem a ver com o que ele está falando, é essa demanda dos estudantes de ter uma organização dos estudantes, né, independente de partido político, independente de união de alunos estudantes, independente de até mesmo dos professores, né, com o objetivo de que tenha uma construção de pauta que na linguagem sindical se chamaria pela base, né? No caso é pela base dos alunos, né? Dos estudantes. Acho que é só isso que eu teria a dizer. Então aproveito, né? Já fiz falar de novo dessa Assembleia de Estudantes que vai ter dia 11, 2 horas da tarde em São Bento. É interessante que todos compareçam. E quem quiser acompanhar o que eu consegui cobrir, e o pessoal do CNI conseguiu cobrir, vai estar lá na página cnrio.tk. Só isso. Vocês têm alguma coisa a dizer? Bem, isso vem muito do século XIX, na primeira internacional, que foi onde se reuniram todos os socialistas, anarquistas conhecidos. O Marx estava lá, o Bakunin estava lá, e teve uma divisão ali que o setor mais latino da primeira internacional, que foi uma grande associação de trabalhadores, o setor mais latino ficou mais com os pensadores anarquistas, assim, enquanto que os mais germânicos ficaram mais com o pensamento de Marx, que depois levou à social-democracia, que é a segunda internacional. Foi por isso, é mais uma divisão que vem do século XIX, por isso que se disseminou mais o anarquismo entre a Itália ou entre a Espanha também, que me falou da Guerra Civil Espanhola. Alguém aqui já teve contato com, exemplo, vocês que estão agora, os secundaristas e tal, chegaram grupos aqui para vocês? Eu estou perguntando o tempo todo.
A gente é do Grêmio e o que mais tem é a ANEL. ANEL, Pessoas da ERJ. A ERJ, Procura a gente é muito JS. JS aí fica fazendo o quê? Eles querem, pela movimentação, a nossa escola são escolas que se movimentam bastante, tem uma força relativamente grande de botar aluno na rua, de fazer movimentos. Eles buscam a gente para fazer uma espécie de aliança, fazer uma espécie de acordo para que a gente auxilie eles e eles auxiliem a gente. Só que a gente não aceita. O que acontece? Se ele chegasse no diálogo, vamos juntos, vamos lutar com a educação. Aí chega na manifestação, a ideologia é essa. Os objetivos são esses. Em vez de a gente falar, a gente botarem uma causa. Uma unidade. Uma causa. Bota o que Eles tentam usar a gente como uma a gente manobra. contra isso. Entendeu? Não foi só a minha, não foi só ela. Foi até foi o ES, foi a própria UFS, que no presidente do veio aqui, ele sempre foi presidente mesmo, se não me engano. Só que a gente já tentou isso. Pessoal também. Tem uma galera do pessoal que já Esse fala nome com a gente. dessas associações, a maioria deles, né? Até um dos pessoal de criança, você vai ver o PT, o pessoal, o PSDB, o PCB, então eles vêm também muito importante. Bravo, bom que vocês falaram isso. Realmente, né? Os caras entraram no movimento assim, achando que podem fazer tudo, né? Um pensamento super de vanguarda, super autoritário, né? Achar que pode dominar o movimento de vocês só. Quarta-feira passada, Patrícia Anel veio aqui, querendo ficar com a gente, a gente falou que ele saiu na hora das vacas. O que aconteceu? Eles foram com a gente, chegou lá no Rio, estava Alerta. Estava o grupo, né? O pessoal do Nicolás, mais Manuel de Abril, mais Liceu, mais Avelino, e a FMJ. Cinco escolas. Então aconteceu. A ANEL chegou literalmente e botou a bandeira na nossa frente. Eu vou falar abaixo da bandeira porque eu estou comandando. Inclusive pessoas que vieram com a gente, chegaram lá, pegaram, trocaram de blusa, botaram blusa de movimentos que estavam lá já e se misturaram com a gente. E foi um verdadeiro caos assim, para a gente poder controlar o nosso bloco sem deixar que pessoas de outros blocos viessem até a gente misturassem, dispersassem. Alguém ia mandar abaixar a bandeira. Mas a gente falou, deixa um pouquinho pra frente, senão vão achar que a ANEL manda aqui, não manda. Entendeu? Às vezes não manda, outros não mandam. Houveram algumas discussões, inclusive. Eu não discuti ele. O meu amigo Chega pra frente, eles não querem. Os alunos olharem isso aqui, vão achar o quê? A gente tá com eles. Não, a gente não tá. Se a gente estivesse com ele, a gente estaria no meio da muvuca cheio de menor, um risco de perder algum aluno, sendo que a gente está com a responsabilidade de olhar eles, a gente chamou os pais aqui. A gente fez a reunião de pais. A gente fez a reunião de pais e a gente deixou claro para os pais e eles também deixou claro para os alunos que o nosso Grêmio daqui, o nosso Grêmio é a Resistência HL. A gente deixa claro que o nosso movimento é apartidário e existem diversas tendências ideológicas de cada integrante do Grêmio que a gente respeita. Então a gente busca uma unidade para a gente poder conseguir o bem comum para os alunos, para os estudantes. Então a gente evita que determinados movimentos apareçam aqui com as suas ideologias prontas e dominem a gente. Porque é isso que eles tentam fazer com cada Grêmio, cada ano que eles tentam. Desmobilizam, não mobilizam as pessoas. Eles chegam em Quintino é a maior unidade. São quase 5 alunos. São 5 mil, quase, são 5 mil alunos. Esses caras vão 100 pessoas na rua. A gente tem 2.000, 3.000, a maioria das 700. cidades são começam por eles. A gente vai, vamos apoiar, não sei o quê. O nosso sempre dá mais gente, o nosso sempre dá mais repercussão. E o que adianta a gente Tem que fazer isso para deixar a bandeira ali na frente, para depois, quando tiver se generalizar as manifestações, eles dizerem que eles foram eles para você. Eu queria falar da Sandaré. Só que assim, não, assim, o presidente da ERJ, ele veio na escola de X, Rafael, com o Miguel e algumas pessoas. Eles
Eles estão falando. Cara, sabe, no negócio da gente que foi lá no Brasília, eles pegaram o pessoal de internet pra fazer o chave, mas assim, eles não querem melhorar o sistema. Sabe? Sinceramente, de cabeça. A festa chegou aqui no passado, a gente estava literalmente chegou aqui pra gente, era uma época. Não, Rafael da E a UFS JS e a UFS, na verdade a UFS, né? A UFS é o primeiro com a UFS. Então a UFS, a ERG, aí chega Rafael e literalmente falando assim: a ERG está com um movimento, organização, a UFS chamada RBS. Tranquilo, passou uma semana. Pediu a nossa ajuda para divulgar. A gente foi vendo e tal, né? A princípio a gente ia até ajudar. Aí ele meteu uma ação pra gente. Nosso movimento não tem ideologia, não tem partido. Aí ele chega No dia de divulgar, ele chegou com uma camisa do Tchê. Tchê, Rebeldes. que era o nome do movimento que era a oposição, que ele estava formando. E ele disse pra gente que não tinha uma ideologia pronta. Representa a esquerda. Ele diria ele representa. Aí chega Rafael, um ano de movimento dele, espírito. Eu pego a cara do Tico lá, rebelde, agora eu pergunto de novo. Como não tem movimento, como não tem ideologia, como não tem objetivo, não existe. Aí eu fui pesquisar sobre o rebelde. Assim, o problema não é nem ter uma ideologia, sim, que a ideologia todo mundo tem. Eles chegaram pra gente e falaram uma coisa, Na prática fazer outra, claro, isso acontece muito. a causa da educação, o motivo da união é a educação, não é só a ideologia, Você pode até achar que a partir da tua ideologia tu vai conseguir de uma forma melhor aquilo que você deseja, mas você tem que respeitar a ideologia do próximo. O negócio é não vanguardiar o processo. Cara, você pode falar, a minha associação não tem partido político. Vou dar um exemplo. O Danilo é o presidente da UNIS. O Danilo é petista. O cara é o presidente, ele é petista. Como é que a associação, a convenção, não Vai ser caracterizada como um movimento. entendeu? A gente não quer mostrar para os alunos que a gente está envolvido com isso. Entendeu? Nosso maior medo é ser confundido. Ele ficar independente de esquerda e Exatamente. direita. A gente não quer ser confundido com um grupo que tem tendência de direita ou tendência de esquerda. E se a gente se colar de verdade com esses caras, a gente sabe que isso vai acontecer. Ninguém acha que não move nada sozinho. A gente precisa de união. Esses caras, a gente não pode literalmente chegar na hora H. Não é simples, não é simples. Eles querem o nosso apoio, eles têm, entendeu? É uma causa só. Entendeu? Educação é uma coisa só. Galera, vamos continuar o debate agora só para ele vai falar. Só para amarrar, eu estava aqui ouvindo, para não ficar ao nível da treta, das tretas dos movimentos, né, dar só uma colaboraçãozinha. Né? É uma tendência que acontece de muito tempo, nos movimentos sociais, não no Brasil, no Rio, não sei o quê, mas pelo mundo, que as direções, e aí como ele falou, diversos movimentos, ou de partidos, ou de do que seja, se apresentem nos movimentos sociais não como parceiros colaborativos, só para esclarecer o seu vanguardiar, você está falando talvez, mas como direção do movimento que já existe e que já tem uma pauta endógena, uma pauta própria, uma pauta idiosincrática. Aí aparece uma galera de fora, e qualquer que seja, com as melhores intenções que possam existir, né, ela aparece também com a sua visão, a sua leitura, e acaba tentando virar a direção do movimento. Né? Esse é o problema, né? Esse é um problema que movimentos sociais os mais diversos, seja de estudantes, seja greves de trabalhadores, seja qualquer
movimento reivindicatório enfrenta, né? Eu acho, só para trazer a coisa, eu acho que para o nível de compreensão que você está falando, do evitar o vanguardear, que o objetivo, né, de boa parte dos aparatos pode ter melhores intenções no mundo, mas já chega com a sua burocracia ocupando um espaço à frente da pauta original dos movimentos. Isso é para vocês compreenderem que isso não é vamos dizer assim, um privilégio de vocês. Isso acontece em todos os movimentos sociais pelo mundo. Né? Essa é a história do século XXI. Tem uma grande revolta, aquela revolta toma proporções, aí um grupo que se mostra não o mais hegemônico, mas talvez o mais espertinho ali, né, o mais estratégico, consegue vanguardiar aquele processo. Bem, tem aí a Revolução de 17 na Rússia, onde o Partido Bolchevique vanguardiou um processo, mas isso já é outra história. Mas só para falar que a Revolução foi feita por milhões de pessoas. O Partido Bolchevique tinha aí 20 mil pessoas, né, mais ou menos. Um partido de 20 mil pessoas vai vanguardiar milhões e milhões de pessoas, e depois dizer que foi uma revolução dos bolcheviques, é sacanagem, né? Mudar um pouco a história. Mas vamos continuar sobre depois esse assunto das greves, das influências políticas, porque ele vai falar aqui sobre o PIBID agora que está em crise, como eu falei, o PIBID, o Projeto de Incentivo Brasileiro de Iniciação à Docência, que é o que traz a gente aqui. Ele vai falar um pouco sobre a crise aí. Então, gente, meu nome é Edson, como eu falei no início, e eu vou falar um pouco sobre o que está acontecendo com esse programa, um programa de importância, né, para a formação docente, né, minha, dele, né, e de quem está se formando docente hoje Pessoal, é correto considerar o anarquismo uma fase final do socialismo? então, isso é o Porque eu ouço muito isso. na faculdade, geralmente nas aulas de história do ensino médio, a gente aprende assim, qual é a diferença entre anarquismo e socialismo e comunismo, né? A diferença é que teria no comunismo, para você chegar a uma sociedade sem Estado, você tem que passar antes por uma que teria Estado, que seria o socialismo, enquanto que o anarquismo quer chegar à sociedade sem Estado, sem essa fase de transição, que seria o Estado socialista. Isso é uma coisa muito polêmica e tal, mas na verdade anarquismo é também socialismo. O anarquismo vem da ideia socialista. Quem é anarquista é um socialista. Quem é comunista é um socialista também. A ideia do anarcocapitalismo. Tem a ver com o anarquismo. O anarcocapitalismo Eu entendi muito bem, justamente por causa disso. pode crer. O anarcocapitalismo é o seguinte, na verdade. conclui primeiro Hã? a diferença entre o socialismo. Então a diferença entre o anarquismo e o socialismo é essa, que a gente aprende no colégio, que o comunismo. O comunismo, que é esse estado de transição que se chama socialismo, que é um Estado, e o anarquismo não. Mas ambos querem chegar a uma sociedade sem Estado. É o que a gente aprende. Claro que isso varia muito, porque tem comunista que não quer essa sociedade com Estado. Tem os comunistas libertários, assim como tem anarquistas que são um pouco anarquistas, né? Aí a gente vai, será que é anarquista? São um pouco duvidosos nessa questão de fim do Estado ou não, como os anarcocapitalistas, né? Porque o que é o anarcocapitalismo? É você chegar nessa sociedade onde existem todas as contradições que ela existe, que ela tem, desigualdade social, etc., livre concorrência, e você abole o Estado. Aí vai da imaginação de cada um. Eu acho que isso é uma coisa totalmente utópica de pensar como que seria uma briga generalizada entre empresas. Infelizmente, só me metendo mais uma vez, é quase o que está acontecendo, se você pensar no mundo hoje, dividido pelo domínio das grandes corporações, muitas delas maiores,
mais poderosas e mais influentes do que estados nacionais. Controlam os estados nacionais, controlam a economia, né? Não, o próprio Estados Unidos é um grande conglomerado de grandes corporações. O exemplo disso foi a crise do subprime, que foi a crise que, a mãe de todas as crises que vemos no mundo hoje, que de 2008, 2009, onde os bancos que quebraram a economia dos Estados Unidos e quase a economia mundial consumiram, numa mesa de negociação rápida com o presidente, o orçamento presidenciário americano, sei lá, por 10 anos. Foi na casa dos trilhões de dólares que daquela mesa saíram corporações financeiras do mundo com o dinheiro no bolso, enquanto que a luta dos trabalhadores lá para aumentar o salário mínimo, ou o cartão que é por hora, ou o cartão alimentação, né, não custa 0,5% disso e raramente, quando nunca, é vitoriosa. Então, você já tem hoje, quando você fala assim Estados Unidos, está falando do conjunto de grandes corporações, né, que disputam interesses, né, nunca a favor dos trabalhadores, isso aí você pode ter, mas que muitas vezes competem entre elas, né, nesse nível. Você tem isso, imagina, isso é quase o estado da selvageria, vamos dizer assim, robesiana. Não estou dizendo a selvageria do índio, do indígena, a selvageria imaginada por Hobbes, o homem contra o próprio homem, a barbárie absoluta, né? Quer dizer, porque você tem hoje uma competição gigantesca entre grandes corporações, né? Imagina isso sem nenhum, osso com osso, né, quase, e nós no meio, né, também, é complicado. Imagina uma guerra entre McDonald's e o Burger King. Isso é o anarcocapitalismo, é isso. Os dois não vão ter Estado para apoiarem aquelas empresas, né, para apoiar aquelas empresas, então cada um vai ter que fazer ali o seu armamento e lutar pelo seu território. Claro, estou generalizando, mas é o lógico de se pensar, né, que aconteceria numa sociedade. Porque anarcocapitalista, eu acho que é assim, é anarco só no nome, porque não tem nada de anarco. Eles apropriaram esse nome, roubaram esse nome dos anarquistas, que são socialistas. Até porque geralmente os anarcocapitalistas eles não preveem total dissolução do Estado, eles preveem um Estado o mais mínimo possível, praticamente vai ser um Estado que vai fazer só o controle social. Ou seja, é o Estado que vai evitar que você faça uma greve, talvez. É o Estado só de polícia. Mas ele não vai interferir em absoluto, não vai interferir em absoluto na economia. Então, o seu patrão, se ele achar que o seu salário tem que ser cortado pela metade, vai ser cortado pela metade, porque eles acreditam que existe uma espécie de uma lei natural da economia, de oferta e demanda, onde os salários vão ser automaticamente regulados, porque se o patrão quiser pagar um salário muito baixo, aí você não vai aceitar e vai procurar outra empresa que vai pagar melhor. Mas a gente vai ver que, na realidade, isso é bem utópico, como ele falou. Na realidade, o que vai acontecer é que todas as empresas vão querer pagar o mínimo possível e elas vão entrar em acordo com isso. Semana passada, o François Hollande, né, e o seu ministro da Economia colocaram para apreciação da Câmara na França, vai entrar em votação e discussão essa semana. Os sindicatos, organizações sociais e movimentos populares começaram um levante. Essa semana Paris vai ser tomada de greve, de ocupação nas ruas, porque na prática a extinção do chamado, o que eles chamam lá de Código de Trabalho, seria a legislação trabalhista. Ela poderia ser suspensa a qualquer momento por um acordo entre patrão e empregado. É óbvio que num sistema em que você tem uma economia que não cresce, uma massa de mão de obra, o patrão vai estar sempre empoderado para colocar o salário no menor patamar possível, naquele que o príncipe do liberalismo, o Stuart Mill, dizia que era o suficiente para os trabalhadores,
o da subsistência. Quer dizer, mais nada. Né? Isso está acontecendo no centro do capitalismo mundial, que é a França. Né? Quer dizer, isso está acontecendo nessa semana aqui que a gente está em greve no Brasil. Quer dizer, aqui no Rio de Janeiro e alguns outros estados. Mas isso está acontecendo na França. Provavelmente os sindicatos vão chamar para as próximas semanas uma greve geral na França para tentar impedir, ir lá para tudo mesmo, para avião, para trem, para o que você imaginar, para tentar barrar esse projeto do governo Hollande. Então, isso sobre aquela questão que a gente estava falando de movimento político entrando no movimento de vocês, aí entra muito nessa questão da diferença entre comunismo e anarquismo. Pensando no comunismo de vertente mais autoritária, o que a gente vê aí na Guerra Fria, aqueles países lá, as pessoas que apoiavam aqueles países da União Soviética, Cuba, que apoiavam regimes autoritários, a gente pode ver bem aí a diferença. Eles querem vanguardiar o movimento de vocês para conseguir um campo político, um curral político. E para eles não importa o meio que eles fazem isso, né? Desde que eles façam isso. E aí vem uma questão até filosófica, porque para eles o fim justifica os meios, né? Não importa o que você faça, os meios justificam os fins. Não importa a maneira como você faça, porque você tem um fim. Para os libertários, para essa vertente mais anarquista, eles partem da filosofia de que os meios são os próprios fins. Então não tem como você, na sua ação individual e política, fazer algo que contradiz o que você quer futuramente. Se o cara quer uma sociedade sem Estado, sem desigualdade social, sem hierarquias e opressões, ele não pode reproduzir essas hierarquias e opressões tanto na vida política dele, ou seja, vanguardiando o processo de vocês, liderando o processo de vocês, quanto na vida pessoal dele também, né? Enfim. Só uma coisa que vocês disseram, que eu tocaria em conta, vocês não estão falando assim, a gente não é nem direita, nem esquerda, né? Isso não existe, na verdade. Você sempre está em algum lado, né? E não falo só de questão de direita e esquerda, né? Você pode não assumir uma posição partidária, ou seja, levantar uma bandeira da STU, qualquer partido, né? Mas você está sempre se baseando em alguma ideologia, sim. E quando ele falou, por exemplo, porque educação é uma só, não é uma só, né? Você tem vários modelos de educação. E um dos motivos da greve dos professores aí conta um modelo de educação que está sendo aplicado no Estado. Desde a democracia até mesmo a precarização do sistema de educação. Isso é ideológico, isso é nacionalidade. Por exemplo, eu vi em protestos pessoas usando cartazes dizendo a educação não é mercadoria. Existe uma lógica da educação voltada a uma lógica mais liberalista, né, mais capitalista, de que é uma lógica onde você é um estudante, você está sendo preparado para o mercado de trabalho. Você não é preparado para pensar, você não é preparado para ter uma qualidade de vida, você não é preparado para ser feliz, por exemplo. Você é preparado para ser um trabalhador, para ir para a fábrica, ir para a loja, ir para onde for e trabalhar e, de preferência, reclamar o mínimo possível. Você aprende a obedecer desde pequeno e, enfim, várias questões. Então existem sim modelos de educação, né? Por exemplo, se você for na Rocinha, tem um colégio modelo, né? Que apesar de ser do município, recebe um monte de investimentos de fora e tem uma galera libertária lá se inspirando na Escola da Ponte em Portugal. É um modelo de educação totalmente oposto daqui. Você não tem diferença, você não tem divisão de classes, você não tem divisão etária e várias outras questões que não vale a pena entrar em detalhes. São modelos de educação completamente diferentes. Então, quando vocês, alunos, se unem e fazem uma pauta de lutas, vocês estão pensando num modelo de educação.
E tem que se pensar no modelo de educação. Você pode ter o socialismo marxista, comunista, né? Ou o socialismo anarquista, libertário, ou uma visão anarcocapitalista, liberal, neoliberal, ou qualquer outros nomes que eu posso dar, tem modelos de educação próprios, né? Que são modelos de educação que reproduzem esse modelo social que eles estão pensando. Então, primeiro vocês têm que pensar qual é o modelo social que vocês buscam, né? Qual é a sociedade? Vocês não precisam dar os mesmos rótulos que deram antes. Vocês têm que pensar como é que eu penso a sociedade, né? E baseada nessa sociedade que vocês projetam, como é que é um modelo de educação que coincide com Mas isso? como eu faria isso num Grêmio onde eu tenho 17 integrantes com diversas vertentes de pensamento diferentes? Ter divergências de opinião não é ruim. Ter divergências de opinião é positivo. Quando você tem divergências de opinião, você permite que novas ideias cheguem até vocês. Como é que você num Grêmio, né, que tem várias pessoas e de preferência tenha todos os alunos, isso é um Grêmio mais democrático, né, que não é liderado só por um pequeno grupo, mas onde todos os estudantes possam participar, né? Como é que você faz que num Grêmio desses todos possam, né, você possa ter uma diretriz, uma pauta? Você vai fazer assembleias, você vai fazer reuniões, vocês vão debater e todos têm que ter voz, né? E claro, aí você faz uma votação, você discute pautas, as divergências vão existir sempre, né? E que bom que existam, né? Senão vai ter sempre o monopólio de um ponto de vista, né? E não, tem essas divergências, mas você vai construindo isso democraticamente, né? Então, por exemplo, o passe livre é uma pauta. Eu posso ter a luta pelo passe livre dentro da minha pauta estudantil, né? No meu colégio, no meu Grêmio, né? Bom, como é que eu vou decidir, como é que o Grêmio vai decidir se o passe livre é pauta? Vai fazer uma reunião, vai fazer uma assembleia, vai discutir. Uns vão defender o porquê do passe livre, outros vão defender o contra. Acho que ninguém defende contra, né? Mas digamos que tem alguém que defenda contra e você vai chegar a uma conclusão. Talvez a assembleia fique dividida, você vai fazer uma votação, né? Estou levando um exemplo bem pequeno, né? Então é isso, a coisa ela é discutida e ela é decidida democraticamente. Por isso que é importante a participação de todos os alunos. Se você tem um Grêmio, onde, como você falou, só tem 17 pessoas representando 2.000 alunos, né, você vai ter um problema, porque o debate vai ficar restrito a 17 pessoas e somente essas 17 pessoas vão decidir por 2.000 alunos. Né? Isso também é um modelo de Grêmio. Né? Você tem outros modelos de Grêmio. E geralmente os modelos de Grêmio representam um modelo de sociedade que é aquele grupo do Grêmio, que é um grupo político, né, sendo apartidário ou não, é um grupo político. Como é que esse Grêmio, né, vai reproduzir esse modelo? Talvez um Grêmio, né, que tem uma visão mais libertária, vai querer um Grêmio sem eleições, sem presidência, regido tudo por assembleias, o outro não, enfim. Né, a mesma coisa é a pauta dos movimentos estudantis. Né? Então, o que eu quis dizer nisso, nesse ponto, é querer dizer, não, eu não sou partidário, não sou esquerda, não sou direita. Tudo bem, isso pode ter um significado, né? Claro que tem, vocês não falaram isso por acaso, né? Mas tem que entender que para isso não virar um apolitismo também, né? Existe uma pauta política e quando vocês vão à luta, é política que vocês estão fazendo, né? Vocês estão, né, querendo direitos, querendo, enfim, né, um modelo para a educação de vocês. E é isso. Então, por exemplo, chegou o garoto do Che Guevara, tudo bem, ele tem que ser ouvido também. O que não pode é o grupo que ele faz parte querer dar a direção para vocês. Como eu vi muitos atos, né? Eu cheguei em atos onde tinham pessoas de grupos, né, estudantis que já chegaram com a folha pronta dizendo quais são as músicas que todo mundo ia cantar. Né? Já chegaram com cartazes prontos, ou então chegaram para a pessoa, olha, escreve o cartaz assim, né? Então quando a pessoa te traz a música pronta, te traz o cartaz pronto, ou te diz como você tem que fazer o cartaz, ela está te dando a pauta da sua luta.
Porque se a sua música diz, eu quero mais ar-condicionado, significa que uma das pautas da sua luta estudantil é ar-condicionado. Se a sua luta diz que é contra o pezão, significa que uma pauta da sua luta é contra o pezão, né? Então, isso tudo faz parte. Então, tomar cuidado, porque é assim que acontece a direção, né? Começa a dizer, olha, vamos fazer assim, ó, a música é tal, olha, vamos fazer o caminho tal, sai daqui e aí vai para Seduc, né? Mas, poxa, vocês preferiam passar, sei lá, nas barcas, ou no terminal. Isso tudo representa, não, é um direcionamento da luta, né? do posicionamento estudantil. Assim. Só isso que eu queria dizer. Eu não falei nada quando vocês falaram da esquerda e direita, porque eu acho que esse pensamento é um pensamento que, na sua essência, está correto, né? Não tem nenhuma influência política. Mas é que quando a gente fala de esquerda e direita, realmente a gente não está falando só daquelas pessoas que estão ali no governo, sentadas de terra, mas de uma série de outras tendências, né? Tem esquerda que está no governo, tem esquerda que não está, tem esquerda que nem partido tem esquerda libertária. Ela é tão diversa quanto a própria direita, porque também tem direita que apoia antissemitismo, nazismo, assim como tem direita que é mais liberal, tal, que são bem diferentes. Mas é só isso, galera, já está ficando tarde, ninguém mais